Arquivos proibidos. A ciência ilumina os cantos escuros do nosso universo. Mas o que acontece quando, nessa busca por conhecimento, os próprios cientistas se perdem na escuridão? O que acontece quando a ética é deixada para trás e a ambição ultrapassa os limites do que é humano? Existem portas que nunca deveriam ser abertas, experimentos que deveriam permanecer trancados para sempre. Hoje, no Arquivos Proibidos, vamos abrir 5 desses arquivos confidenciais. Prepare-se, pois o que você está prestes a ver prova que, às vezes, os monstros mais assustadores não nascem da ficção, mas sim de dentro de um laboratório. As raposas dóceis da Sibéria. Tudo começou em 1950, no coração gelado da Sibéria. O cientista soviético Dmitry Belyaev tinha uma pergunta aparentemente inocente. Seria possível replicar, em poucas décadas, o processo de domesticação que levou milhares de anos para transformar lobos em cães? O objetivo era nobre: criar raposas com peles valiosas, mas que fossem dóceis e fáceis de manejar. O método era simples. Ele selecionava as raposas prateadas menos agressivas de cada ninhada. Apenas as mais mansas, aquelas que demonstravam menos medo dos humanos, eram escolhidas para se reproduzir. Geração após geração, o plano parecia funcionar. E então, algo estranho começou a acontecer. As raposas não apenas se tornaram mais amigáveis. Elas começaram a mudar fisicamente. Suas orelhas caíram, suas caudas se enrolaram e suas pelagens ganharam manchas brancas, características típicas de animais domésticos. Elas abanavam o rabo e lambiam as mãos dos pesquisadores. Parecia um sucesso absoluto, mas havia um lado sombrio. Junto com a docilidade, surgiram comportamentos erráticos. Algumas linhagens desenvolviam surtos de fúria imprevisível, tornando-se mais agressivas do que suas ancestrais selvagens. Deformidades genéticas inesperadas começaram a aparecer. Belyaev não criou apenas um animal de estimação. Ele abriu uma caixa de Pandora genética, criando monstros dóceis com um interruptor de fúria escondido por trás de olhos amigáveis. A domesticação tinha um preço. O Poço do Desespero de Harry Harlow. Nos anos 50, o psicólogo americano Harry Harlow queria entender a natureza do amor e do afeto. Uma pergunta o assombrava: o que é mais importante para um bebê? O alimento que o sustenta ou o conforto do toque materno? Para descobrir, ele criou um dos experimentos mais cruéis da história. Harlow separou macacos recém-nascidos de suas mães verdadeiras e os colocou em jaulas com 2 mães substitutas. Uma era feita de arame frio e duro, mas possuía uma mamadeira com leite. A outra não tinha alimento, mas era coberta por um tecido macio e felpudo. O resultado foi de partir o coração. Os bebês passavam quase o dia inteiro agarrados à mãe de pano, buscando conforto e segurança. Eles só iam para a mãe de arame quando a fome era insuportável. Comiam rapidamente e voltavam correndo para o abraço do tecido. Harlow provou que o contato era vital, mas a descoberta veio com um custo terrível. Esses macacos, privados de uma mãe real, cresceram completamente desajustados. Eram agressivos, antissociais e incapazes de interagir com outros macacos. Eles se automutilavam, mordiam a própria carne e se balançavam em um estado catatônico por horas. O experimento não parou aí. Harlow criou um dispositivo que ele mesmo apelidou de Poço do Desespero, uma câmara de isolamento total, onde os macacos eram deixados por até 1 ano. Eles emergiam psicologicamente destruídos, verdadeiros monstros de sofrimento, provando que a ausência de amor é uma forma de tortura que cria cicatrizes incuráveis. O rato com a orelha humana. Em 1997, uma fotografia chocou o mundo e borrou as linhas entre a ciência e o surreal. A imagem mostrava um rato de laboratório completamente sem pelos, mas com algo crescendo em suas costas que era inconfundível.
uma orelha humana perfeitamente formada. Este não era um monstro de filme de terror, mas uma criação real do Dr. Charles Vacante, na Universidade de Massachusetts. O objetivo era revolucionário: cultivar órgãos humanos fora do corpo para futuros transplantes. A equipe criou um molde biodegradável em formato de orelha e o semeou com células de cartilagem de boi. Esse molde foi então implantado sob a pele do rato. O sistema imunológico do roedor foi suprimido para que ele não rejeitasse o tecido estranho. Com o tempo, o corpo do rato nutriu as células, que cresceram e tomaram a forma exata do molde, enquanto o próprio molde se dissolvia. A orelha não era funcional. O rato não podia ouvir através dela. Era apenas uma estrutura de cartilagem. Mas a imagem de uma parte do corpo humano crescendo em outro ser vivo foi profundamente perturbadora para o público. A criatura, apelidada de Rato de Vacante, tornou-se um símbolo do poder assustador da engenharia genética, um monstro acidental que nos forçou a questionar: só porque podemos fazer algo significa que devemos? Os mosquitos híbridos do Brasil: dengue, zika, chikungunya. Doenças terríveis transmitidas por um pequeno inseto. Em 2013, cientistas propuseram uma solução ousada para combater o Aedes aegypti no Brasil: criar um exército de mosquitos geneticamente modificados para destruir sua própria espécie. A ideia era engenhosa. Eles criaram mosquitos machos com um gene letal. Quando esses machos fossem soltos na natureza e cruzassem com as fêmeas selvagens, seus filhotes herdariam o gene e morreriam antes de atingir a idade adulta. Em teoria, a população de mosquitos entraria em colapso. Milhões desses mosquitos transgênicos foram soltos em Jacobina, na Bahia. E, inicialmente, os números pareciam promissores. A população de mosquitos locais caiu drasticamente. Mas a natureza, mais uma vez, provou ser imprevisível. Um pequeno percentual dos filhotes, cerca de 3%, sobreviveu. E esses sobreviventes não eram nem mosquitos selvagens, nem mosquitos de laboratório. Eram uma nova cepa, um híbrido robusto que carregava partes do DNA de ambas as linhagens. O experimento, que visava erradicar uma ameaça, acabou criando uma nova versão do mosquito, potencialmente mais resistente e difícil de controlar. Eles tentaram criar um soldado para vencer a guerra, mas acabaram criando um supermonstro, e as consequências a longo prazo dessa mistura genética ainda são um arquivo em aberto. O Homem Macaco de Ilya Ivanov. Nosso último arquivo é talvez o mais audacioso e antiético de todos. Nos anos 1920, o biólogo soviético Ilya Ivanov recebeu uma missão secreta, supostamente aprovada pelo próprio Stalin: criar o Soldado Supremo. Uma criatura com a força de um macaco, mas a inteligência de um humano. Ele deveria criar um híbrido humano-chimpanzé, um Humanzee. Ivanov viajou para a África com um objetivo claro. Ele tentou primeiro o caminho mais direto: inseminar fêmeas de chimpanzé com esperma humano. Todos os seus experimentos falharam. Nenhum híbrido nasceu. Mas ele não desistiu. Frustrado, ele decidiu inverter o processo. O plano era chocante. Ele inseminaria mulheres humanas com esperma de chimpanzé. Ele retornou à União Soviética com seus chimpanzés e começou a buscar voluntárias para seu experimento profano. É aqui que a história se torna sombria e os registros escassos. Relatos não confirmados afirmam que ele realizou os procedimentos sem o consentimento das mulheres, usando pacientes em hospitais que não podiam se defender. O projeto foi abruptamente cancelado e Ivanov foi preso e exilado. O governo soviético confiscou e selou todos os seus registros. Oficialmente, nenhum homem-macaco foi criado. Mas a dúvida permanece. O que Ivanov realmente conseguiu em seus laboratórios secretos? Ele criou um monstro que precisou ser escondido do mundo? Este é um arquivo que talvez nunca seja totalmente revelado. De raposas imprevisíveis a macacos torturados,
de ratos com partes humanas a supermosquitos e a busca profana por um homem macaco. Esses arquivos provam que a linha entre o gênio e a loucura é perigosamente tênue. Qual desses experimentos te chocou mais? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de desvendar segredos que não deveriam ser contados, inscreva-se no Arquivos Proibidos e ative as notificações. A verdade está lá fora, mas muitas vezes ela é mais assustadora do que imaginamos. Até o próximo arquivo. Se vocês acharam esse vídeo interessante e querem saber mais sobre o assunto, comente aqui embaixo, porque tem muita coisa legal para a gente contar para vocês. Histórias, lendas, costumes e muito mais. Esperamos que vocês tenham gostado, se inscreva em nosso canal no YouTube e comente aqui embaixo para mais vídeos. E também deixe seu joinha. E até o próximo vídeo.